A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui então no 7º dia dos nossos 40 dias com Jesus. E eu gostaria de ler uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, e o verso de número 13 em diante, que nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito do que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Uma palavra bastante conhecida, já pregada na nossa igreja, que conta a história de 2 discípulos, após a morte de Cristo, o qual estavam saindo de Jerusalém e indo em direção a Emaús. E nós percebemos que o próprio Jesus, ele começa a caminhar, ele começa a andar com esses discípulos. E durante todo o percurso, durante toda a caminhada, percebemos que esses discípulos não reconheceram Jesus. Mas a pergunta é: como isso é possível? Sendo eles discípulos de Jesus, com certeza já conheciam Jesus, com certeza já sabiam como é que Jesus falava, a voz de Jesus. Porém, conforme acabamos de ler, os seus olhos estavam como impedidos de reconhecer. Infelizmente, isso é possível. Muitas vezes as pessoas, elas estão andando com Jesus, mas não reconhecem que Jesus está por perto. Porque muitas vezes as desilusões do dia a dia, as tribulações, as frustrações impedem ou nos impede de perceber a presença marcante de Jesus no nosso dia a dia. E nós devemos tomar isso como exemplo, queridos. Nós devemos ter isso em nossa mente. Nós não podemos de forma alguma deixar que as frustrações da vida, que os dissabores da vida ofusquem a presença de Jesus no nosso dia a dia. Nós devemos sim caminhar com Jesus. Nós devemos sim reconhecer que Jesus está conosco, que estamos caminhando com Ele, ter esse relacionamento com Jesus. Que não venhamos a fazer como esses discípulos, que só vieram a reconhecer Jesus mais tarde, quando Jesus estava na casa e ao partir o pão, que perceberam quem realmente estava com ele. Perceberam que realmente Jesus estava, e até se você for ler esses versos por completo aí, e sugiro que você possa ler, você vai perceber que eles vão falar justamente isso. Por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava? Sabe por quê? Porque a voz de Jesus, ela transforma. A presença de Jesus, ela não pode passar despercebida do nosso dia a dia. Aí eu lhe pergunto e responda para você mesmo: será que você, durante este dia, você convidou Jesus a fazer parte do teu dia a dia? Você convidou Jesus a estar contigo na labuta diária? Será que você tem ou está envolvido a tal ponto de pedir: Jesus, esteja comigo. Jesus, fica comigo. Jesus, ande comigo, lado a lado, ladeie comigo, combata as guerras juntamente comigo. Esteja comigo, Senhor.
Que essa seja a minha oração, que essa seja a sua oração, que essa possa ser o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, porque nós não devemos apenas encontrar Jesus na célula de quarta-feira, ou no domingo à noite no culto. É claro, Jesus está ali também, com certeza, mas além disso, nós devemos convidar Jesus para andar conosco. E detalhe, queridos, nós devemos reconhecer a voz de Jesus e reconhecer a presença de Jesus nos mínimos detalhes, no extraordinário e no ordinário também. Que possamos ter isso em mente, queridos. Fique com essa reflexão, que possamos andar com Cristo e reconhecer que Jesus está ao nosso lado, todos os dias, todas as horas. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe e até mais.